Está caindo uma lágrima no teu rosto. Um comentário do senhor Denilton de Oliveira, que deu a resposta agora no último vídeo. É Denilton de Oliveira, até 1 hora atrás. Eu tava sem luz aqui porque foram trocar o transformador. Porra, tudo tá acontecendo na rua. A gente ficou de 9 horas da manhã até agora 5 e pouca da tarde, sem luz. Só que umas vilas, umas casas, umas lojas aqui na rua. Bom, o que acontece? Ele me elogiou, claro, e disse que você é das antigas. A maioria dos técnicos de hoje não conhece a metade dos termos que usamos. Irmãos, pode ter certeza, eu peço a Deus por você, muito obrigado. Merece melhor, te acompanho desde o início. Aquelas coisas. Aí a resposta que eu dei foi o seguinte: vamos lá, com certeza o ser precisa muito evoluir em técnicas de service. Tem um montão que tem até o melhor simulador já lançado, o melhor multímetro, Fluke, né? O melhor osciloscópio. Infelizmente não sabe analisar se um simples transistor está conduzindo no circuito ou amplificando em um circuito. É triste, mas com o tempo todos nós chegaremos lá. Erros sempre existirão, Denilton, mas se torna um sério problema. Estou lendo meu próprio comentário, a resposta que eu te dei. Quando os erros se persistem como acerto. É as famosas lampinhas, né? Falta muito aos técnicos de hoje, né? Em avarias, em áreas técnicas de serviço. Vamos lá, falta muito aos técnicos de hoje técnicas de serviço que aprendia em rádio e televisão, por incrível que pareça. A pessoa que hoje mexe com central... Vamos falar de central eletrônica automotiva, que fez um simples curso bem feito, como antigamente na Electra, né? No Instituto Universal Brasileiro, na Ocidental, escolas, né? Que era até por correspondência. O que acontece? Tá pegando o carregador? É o carregador? Ah, o tablet, né? Não, isso é o que? É uma tela? O que é? Isso é um carregador portátil, né? Que se aprendia técnicas de service em cima da eletrônica básica, né? De rádio e televisão. Como não só se aprendia eletrônica básica, mas em si, em lidar com o circuito em questão, ao seu equilíbrio de funcionamento e resolução de defeitos, né? Hoje, com o avanço tecnológico, isso começou bem nos anos 80, quando modelos, né, começaram a adotar as tais placas, né? Você pegava um aparelho de TV, outros aparelhos, vamos falar assim, você tirava uma placa daquele determinado circuito, tirava uma, botava outra, acabava o problema. E hoje, com os circuitos integrados, coisa e tal, não vou dizer que ainda esteja assim, mas na maioria, a sua totalidade, essência. Tanto que a maioria das vezes as pessoas trocam circuitos e não funciona, porque tem um diodinho, tem um transistor, né? Às vezes no meio do caminho, que impossibilita daquele drive, no caso daquele circuito em questão integrado, assim entrar em equilíbrio no circuito e funcionar. Equilíbrio pelo qual eu menciono nesse vídeo, que quando se domina a eletrônica, é como se fosse um jogo de xadrez, né? Entendeu? Que a pessoa conhece, né, a todas as suas regras, né? E assim põe em prática, em bancada. Nem sempre que, por conseguinte, o tal que você vai estar sempre projetando um circuito, não. Mas em si, lidando, né? Pelo qual. Então, nós trabalhamos hoje em dia com circuitos integrados, com circuitos mais complexos, com transistores, entendeu? E que eles já estão polarizados na placa. E tendo que se usar injetores de sinais, seguidores de sinais, multímetro, né, que era o ohmmeter, né, que nós falávamos antigamente, em circuito,
como se fazia em técnicas de rádio e televisão antigamente. A pessoa que sabe consertar um rádio transistorizado, hoje em dia a gente sente até falta, né, daquele tempo. Por exemplo, hoje nós abrimos um rádio e não encontramos mais as bobinas de FI, de frequência intermediária. Os circuitos osciladores estão muito aquém de qualidade hoje em dia que pelo qual se tinha antigamente. Antigamente você abria um rádio AM/FM, você via lá 8, 9 bobinas de FI, de frequência intermediária, né, que fazia o batimento, a amplificação do sinal, no qual gerava-se uma frequência no oscilador local para poder tornar o sistema, o circuito seletivo, né? E hoje só vemos uma bobina de um fio de cobre enrolado, com um pouco de esmalte, cera de... não sei que tipo de cera é aquela. Um circuito integrado em questão. Então, parece que a esses termos, devido ao dado avanço tecnológico, o ser humano ele se deteriorou um pouco em técnicas de service. Então, às vezes, quando eu pego um circuito em questão como esse daqui e chego no canal, começo a injetar sinal, começo a usar seguidor de sinais, como se consertava rádio e sistemas de frequência intermediária antigamente. As pessoas às vezes não entendem muito bem, por causa dessas técnicas de service que se usavam antigamente. Hoje você tira um drive, põe, coloca, acabou. E ao contrário do que antigamente se tinha a morte eletrônica, né? Hoje em dia existe a morte eletrônica, o falecimento eletrônico, porque nós pegamos hoje placas de circuito impresso, PCI, que parecem verdadeiros sanduíches, entendeu? É fibra, layout, que no caso é o cobrimento, fibra, layout, fibra, ou num circuito enorme desse tamanho, fica desse tamanho, parece que é dobrado, né? Porque há-se uma interação, uma via de comunicação entre placas que, se realmente romper, como é segredo industrial, não existe um diagrama eletrônico das centrais, na maioria dos casos é problema de placa e se dá a morte eletrônica, que pelo qual antigamente, no passado, isso já não existia. Tanto que eu me lembro, nos anos 80, quando nós pegávamos placa de circuito impresso de dupla face, já era uma coisa... a gente já ficava... Caramba, tem lado cobreado dos dois lados. Pô, meu irmão, você é maior pica, não sei o quê. Né? Quem diria, né? Nós chegarmos a esse ponto de ter 6 camadas numa placa que tem 1,5 mm de diâmetro. De espessura. Não é diâmetro. De espessura. Então é isso, tá aí, tá dado o recado. Não só você, meu amigo Denilton de Oliveira, mas a todos também que acompanham o meu canal. Se nós pudéssemos voltar no tempo e começar a aprender as técnicas, a válvula, e depois começássemos a engatinhar de novo no transistor, eu lhe garanto que as técnicas que se usavam antigamente, em circuitos de cromanância, em circuitos de vertical horizontal, de frequência intermediária, né? Em divisores de fase, de frequência, em estágios de frequência intermediária, em ler, em entender o que é frequência modulada, amplitude modulada, que tá sendo usado tanto quanto hoje como em qualquer época de nossa pequena existência, da nossa vida. Estamos usando cada dia mais na eletrônica atual.
nós melhoraríamos muito as técnicas. Se em vez da pessoa comprar 10 mil reais um Ultimate, tá não sei o que, um osciloscópio, calçasse um pouquinho a sandália da humildade e fosse para Electra de novo. Oh, mas eu sou engenheiro, eu já tô lá na estratosfera, eu já tô lá, ele já passou até por Marte, porra. Já sabe até das constelações da Via Láctea e tudo. Fizesse uma Ocidental Scrolls de novo. Fizesse um Instituto Universal Brasileiro Correspondência. Voltasse a montar um radinho com as ditas tais bobinas de frequência intermediária, usar lá o multímetro, injetorzinho, seguidorzinho de sinais. Eu te garanto que as técnicas de serviço de bancada iam melhorar consideravelmente. Muito obrigado a você, Denilton de Oliveira, e a todos que acompanham meu canal. A Justef, a Justifina Eletrônica Automotiva, com vídeo saudosista aí, que eu já estava com vontade de dizer isso há muito tempo, e agora eu estou dizendo devido à sua resposta, a sua e como a dos demais. Eu vou falar agora para fechar esse vídeo, que muitos vão até dizer aí nos comentários que essa porra, esse cara tá maluco. Será que ele comeu merda, comeu MM demais? Não. Eu te garanto uma coisa, que é melhorar muito, muito as técnicas de serviço de bancada em centrais eletrônicas, placas, computadorizadas, tudo, se esses cursos forçasse a pessoa, mesmo ela sendo engenheiro, tendo segundo grau completo, eu fiz a federal em eletrônica e tal, forçasse a pessoa a fazer esses cursos antigos, ensinar desde o início como um elétron se comporta em um tubo termiônico, ou seja, uma válvula de rádio, para depois haver um entendimento de como se funciona a junção de um transistor, dando a tua total, como eu posso dizer, excelência em compreensão ao equilíbrio de um funcionamento de um circuito em questão. É como funcionam as coisas, né? Fique com Deus. A Justef, Antônio Santana. Quem?